O Supremo Tribunal Federal vai executar uma licitação para contratar uma empresa até o valor de R$ 249 mil para poder monitorar as redes sociais, monitorar os influenciadores quando o nome STF, quando o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal for citado, for falado, né, será monitorado, será rastreado para que eles possam ter um termômetro, né, do que está sendo falado do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros. Bom, a pergunta é, ou é apenas uma retórica, né, galera? Uma pergunta retórica. Será que vamos ter um monitoramento simplesmente por uma questão de censura? Será que é uma censura velada? Primeiro precisamos saber o que estão falando da gente para que assim possamos ter uma justificativa, né, de poder calá-los, de poder fazer com que vocês fiquem quietos. Não comente nada negativo a respeito de nós, superiores do Tribunal de Justiça, né, galera? Tivemos aí vários casos envolvendo. Galera, eu vou ser sincero com vocês. Eu costumo, quando eu converso na roda de amigos a respeito de política, a respeito, né, dos acontecimentos políticos aí do Brasil, eu costumo falar o seguinte, e eu acredito que vocês aí que têm preferência por esse tipo de assunto, vão até dar razão do que eu estou falando. O Supremo Tribunal Federal, galera, parece que ele tem um marco de, como é que eu posso dizer assim, um marco de aparição na mídia social, né? E eu observo o seguinte, que esse marco, ele é antes do governo Bolsonaro e pós-governo Bolsonaro, né, sem levar em consideração aqui a minha preferência política, né? Eu fui eleitor do Bolsonaro, hoje eu sou um grande crítico dele. Mas por que eu falo sobre isso? Sobre antes do governo Bolsonaro e depois do governo Bolsonaro. Antes do governo Bolsonaro, galera, quando se falava em Supremo Tribunal Federal, né, a gente só via aqueles pequenos flashes, aquelas pequenas imagens de vídeo no Jornal Nacional, nos outros jornais aí das outras emissoras, né? Não se ouvia nem ministro falar algo, né? Não se ouvia ministro dar entrevista. Aparecia só aqueles flashes dos ministros sentados lá naquelas cadeiras acolchoadas, cor de caramelo, né? Discutindo ali alguma pauta, julgando algum caso. Era só isso que se ouvia falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A maioria da população não sabia nem os nomes dos ministros. A verdade é essa. Quando o Bolsonaro veio a ser eleito, né, aí eles abriram as asas, bateram asas, né, e vieram a aparecer com constância na mídia, mídia social, na mídia tradicional e etc., né, que também fere até as normas, fere até a legislação que envolve a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de ficar dando entrevista, de ficar dando opinião, né, e etc e tal. Fora os outros casos concretos aí que a gente viu na mídia fora, né? Tivemos aí o Monark, né, o Monark que ele fazia um podcaster, né, vamos dizer assim, era a dupla do Igor, do Flow, e era parceiro dele lá, né, sócio, e o Monark, por uma questão de críticas ao Flávio Dino, e também por uma questão de opinião, que foi um tema que ele abordou muito polêmico, falando a respeito do nazismo, né, o Monark, ele foi caçado, ele teve que se refugiar nos Estados Unidos, né, e ele foi caçado, teve todas as suas redes sociais banidas, né? Ele foi caçado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele teve que pagar acho que uma indenização ao Flávio Dino por ter chamado ele de gordola, por ter chamado ele de outros nomes lá, né, ofendido ele. Teve que pagar uma indenização ao Flávio Dino, se eu não me engano, acho que de R$ 50 mil, pelo que eu pesquisei, né? E acabou com as redes sociais do Monark. O Monark tem aqueles trejeitos dele, né?
como que eu posso dizer assim, de universitário drogado, né? Ele tem um jeito meio bambo, né? Um jeito meio, como é que eu posso dizer assim, tá meio sob efeito de alucinógeno, né? Mas é um cara muito inteligente que tem umas opiniões muito racionais, muito coerentes, né? E que movem a opinião social. Ele fazia parte aí de um podcast que tem um alcance muito grande, né? E eu acredito que ele foi perseguido aí não só pela questão da opinião e das ofensas dele, né? Foi porque o Supremo Tribunal Federal, os ministros ali, viram ele como uma grande ameaça, né? Como uma grande ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal, beleza? Agora, com relação a essa atitude aí do Supremo Tribunal Federal querer monitorar os influencers, né? As redes sociais, porque pelo que eu vi, né, vão monitorar aí Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, Discord, né, Twitter no caso é o X, né, vão monitorar tudo, todas as principais redes sociais aí, para poder saber o que você está falando a respeito do Supremo Tribunal Federal e dos ministros. Qual é o nível de opinião que você está dando? Do que você está falando? É uma opinião boa? É uma neutra? Ou é uma ofensa? Ou é uma opinião negativa? Né? Tivemos aí o 8 de janeiro, que todos nós sabemos aí que foi um ato, né, da justiça aí, totalmente equivocada, né, de tratar aquilo como golpe de Estado, né? Ninguém toma poder invadindo uma estrutura física, né? O poder não é simplesmente uma tomada de uma estrutura física, de um prédio do governo. Não funciona assim, né? E tratando aquilo como golpe de Estado, tomada de poder. Né, muitas pessoas ali que carregavam bíblias, uma mulher que pichou uma estátua lá com batom, né, pessoas que estavam vendendo água, picolé, cadeirante, né, foram presos aí, acusados de golpe de Estado, de subversão da ordem no 8 de janeiro. É isso que aconteceu, né? E, na minha opinião, essas pessoas sofrem até hoje, sofreram e sofrem até hoje, simplesmente porque foram pegas para dar exemplo, né? Para causar medo na sociedade brasileira de não manifestar, para pessoas não manifestarem contra, né, o regime que está sendo instaurado no Brasil. Beleza, galera? E aí, qual que é a sua opinião? O que você tem a dizer com relação a isso? Você é favorável a essa atitude de monitoramento das redes sociais pelo Supremo Tribunal Federal? Né? Será que vamos poder emitir opiniões negativas sem sofrer consequências? Nós estamos sabendo aí do caso do Banco Master, né? Suspeitas aí do ministro Toffoli estar envolvido, da esposa do ministro Alexandre de Moraes estar envolvida nos escândalos do Banco Master, e existem diversas críticas, diversas opiniões com relação a isso, que compromete a imagem dos ministros. Será que quando forem criticar, quando forem sondar, porque a mídia social é um meio também de opinião, é um meio de investigação, né? É um meio de comunicação entre a massa. Será que quando ocorrer essas suspeitas, quando ocorrer esse tipo de atitude, que surgem críticas com relação ao Supremo Tribunal Federal, será que vamos ser oprimidos? Porque já estamos sendo. Será que vamos ser mais ainda oprimidos? Eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham a respeito disso? Deixa aí no seu comentário, né? Será que vai ser bom? Será que vai piorar a situação do jeito que já está? Né? Deixa aí o seu comentário. Eu, no meu ver, eu acho que estamos caminhando simplesmente para uma ditadura, né, cada vez mais comunista, onde você não pode falar mal do Estado e das suas instituições. Né, galera? Vamos ver no que vai dar isso aí. Deixa aí seu comentário, curta, compartilha, me segue aí, Vaz da Penal, beleza? Mais um vídeo para vocês. E é isso aí, galera. Fé, foco, força e resiliência. Valeu, galera. Tchau, tchau.